Saudações, pessoal. Quem é você na fila do pão? Quem é Fausto na fila das sons? Tanquem aí a minha voz sensual de quem acabou de acordar. E esse vídeo vai ser um adendo ao vídeo anterior, lavando roupa suja com a Guild, que eu prometi pra vocês que eu faria e que eu acho que demorou demais. E é também um vídeo que eu deveria muito ter feito sobre a minha guild, que eu faria muito bem a minha guild se eu tivesse feito há muito tempo, e que não fez bem a minha guild a não ter feito. Vamos fazer agora, porque é antes tarde do que mais tarde. Primeiramente vejam o comentário que eu fixei aqui da Pandorinha no vídeo anterior. E Pandorinha, do fundo do coração, muito obrigado pelo seu comentário. Sim, eu fui banal quando lidando com a questão do suicídio. Principalmente quando eu falei dos 13 porquês. O meu problema com os 13 porquês, depois de refletir muito, não é a série em si, é a atriz. Mas isso é uma percepção pessoal minha. Eu acho que assim, se os caras se deram o trabalho de escrever algo sobre suicídio, falando sobre um tema que é tão importante, pelo menos eles deveriam ter caprichado na atriz ali. E pra mim aquela menina não me desce. E eu sei que pode ter sido a intenção deles. Pode ter sido a intenção deles colocar uma pessoa que realmente não convence, que não aparenta ser depressiva e que não aparenta ter tendências suicidas. Pra quê? Porque você possa esperar esse tipo de comportamento de qualquer pessoa. Eu entendo que talvez tenha sido intencional isso, mas não me desce porque aquela atriz ela simplesmente não me convence. Então eu tenho um pouco de ranço com essa série, embora ela trate sobre um assunto muito importante, embora ela seja de fato factível, mas eu acho que eles colocaram nessa tentativa de mostrar pra você que qualquer pessoa pode enveredar por esse caminho, eles escolheram uma atriz que faz com que muita gente entenda esse personagem como não factível. É confuso, eu não quero falar porque eu não sou especialista no assunto. Mas então vamos lá. Existe um fator determinante que são as doenças psicológicas e outros tantos distúrbios que acometem o ser humano gerando uma fraqueza natural, concordo, não voluntária. Assim, se outra pessoa decide explorar essa fraqueza natural, nós temos uma situação de desigualdade perfeita, perfeita. E essas pessoas precisam ser protegidas e nós precisamos identificá-las. Nós precisamos identificar as pessoas, não focar naqueles que abusam, nós temos que focar nas pessoas que são abusadas para resgatá-las, para salvá-las. Aliás, é isso que eu tento fazer. Então, assim, eu tenho uma irmã esquizofrênica e eu já tive um relacionamento com uma pessoa bipolar e eu tenho depressão, então eu manjo um pouquinho, não como estudioso do assunto, mas aquelas pessoas que aprendem na pele, assim, sabe? Vivem. Além do que, a maldade no sentido mais estrito ela existe sim, todos os seres humanos concordam, e ela pode ser até desencadeada por outros fatores, mas o ser humano ele é tão capaz para um quanto para o outro. O que eu tenho a te dizer, Pandora, aqui, assim, eu acredito que existe maldade, é claro, maldade inquestionavelmente existe, mas eu decido por uma questão religiosa, para o meu próprio bem, já que a vida é aquilo que a gente enxerga e muitas vezes aquilo que a gente decide enxergar, eu decido enxergar a maldade como fraqueza, porque isso faz com que eu perdoe com mais facilidade as pessoas que são más. E tem gente que é inerente má, e aí o que eu faço, dessas pessoas eu me afasto. Eu me afasto, mas eu tento me afastar sem ódio. Porque aí é uma escolha minha me afastar de uma pessoa que é fraca e que não vai ter força para mudar, para se alterar. Isso é uma questão de perspectiva religiosa, pessoal. Não me pergunte qual é a minha religião. E aí, assim, acho que aqui é o mais importante, né, que você ensina. Quanto a trazer a culpa para si, da vítima do ataque, pode ser uma maneira de piorar muito a situação que já pode ser bem complexa. De maneira geral, a compreensão sobre a situação, sobre as emoções, motivações, podem dar uma luz aos problemas, mas não vai resolvê-los. Sim, entender esquizofrenia não cura esquizofrenia, entender depressão não cura depressão, entender bipolaridade não cura bipolaridade. Você tem que estar coberta de razão. E a pessoa deve levantar autodefesas. Se a pessoa não tiver ferramentas e condições para tal, e se o ataque está inclusive sabotando as autodefesas da pessoa, perfeita em todas as colocações. Então, o teu comentário ele me fez refletir, mas tem também um ponto. Eu fiz para uma pessoa que não se que ao meu ver não se encaixa nesses pontos. E o meu público-alvo daqui não foram as pessoas que têm essa debilidade. Então, vamos pensar em trabalho e justiça social.
Todas as pessoas da nossa sociedade, elas têm condições de trabalhar? Não. Todas as pessoas... Eu vou desligar, eu vou fechar aqui agora porque eu tô perdendo frame. Todas as pessoas, elas têm condições de trabalhar? Não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que capacitar todas as pessoas que têm condições de desenvolver capacidade de trabalhar. Então, assim, se a gente não tem emprego para todo mundo, se a gente não tem atividade para todo mundo, se nem todo mundo está capacitado para exercer alguma atividade de trabalho na sociedade, o que a gente deve fazer? Caridade com 100% dessas pessoas que não estão desenvolvendo? Não é nada? Não. A gente tem que pegar essas pessoas que têm capacidade, potencial para serem desenvolvidas, e essas a gente tem que desenvolver. Para quê? Para que aquelas que realmente não conseguem possam ser assistidas por todos os outros que têm condições. Então, quando eu digo que você tem que levantar suas defesas, você tem que levantar suas defesas caso você tenha potencial para isso, e foi com essas pessoas que eu falei no meu vídeo. É que eu deixei algumas de fora muito importantes. Então, no meu vídeo eu sugeri que toda pessoa ela consegue construir suas defesas, que toda pessoa consegue elevar o seu nível de defesa e de evasão ali. E tem gente que não consegue, mas tem muita gente que, por não levantar essas defesas, por nunca ter focado nelas e tendo condições para tal, é extremamente fraca emocionalmente e acaba abusando de gente que não consegue levantar essas defesas. Faz algum sentido isso para você? Então, eu acho que toda pessoa que tem potencial e tem capacidade para se desenvolver emocionalmente, ela tem o dever cidadão, né? Ela deveria sentir que ela tem a obrigação de fazer isso. Para quê? Para que ela tivesse maturidade para lidar com as pessoas que não têm condições de desenvolver isso. Porque se a pessoa ela desenvolve essa consciência e essa inteligência emocional, ela deixa de abusar de muita gente, ela deixa de ver muita gente como má, e inclusive passa a ser uma pessoa melhor para aquela pessoa que não levanta essas defesas, como você mesmo mencionou, sem ter capacidade para tal. Então, como eu fiz o meu vídeo voltado para uma pessoa, eu dei uns trancos nela porque eu acho que ela vai com esses trancos. Tomara que eu não esteja enganado, dei uns trancos porque eu acho que ela vai. Se fosse uma pessoa em quem eu não acreditasse, eu jamais conversaria com ela daquela forma. E eu acho que o problema do meu vídeo foi ter passado a impressão de que eu estou falando para um grupo de pessoas todas iguais. E não, você jogou luz sobre um grupo de pessoas que eu não considerei e que eu achei um erro grave eu não ter considerado. Por isso, de coração, muito obrigado. Eu quero também falar com o Gabriel. O Gabriel ele me mandou um desconforto dele em relação ao vídeo, e ele falou só no exemplo da menina que pergunta lá, escuta, você não estava na rave na semana passada? Esse exemplo seu me incomoda. E qual foi o exemplo? Eu tá com minha namorada do meu lado e uma pessoa desavisada chegar e falar assim, escuta, era você que estava na rave lá? E aí ele fala, cara, tem alguma coisa que me incomoda muito. Eu acho que a pessoa ela fez essa pergunta por maldade, porra, ela sabe que ela pode complicar. E se ela não tem certeza, por que ela pergunta? E talvez isso tenha relação com uma situação que de fato aconteceu. Talvez tenha, talvez não. E o meu ponto, Gabriel, aqui, depois de pensar um pouco, eu não tiro essa razão. Essa pessoa ela pode ter sido sem noção, ela pode ter sido má. Ela pode ter sido extremamente sem noção, ela pode ter sido má. E quando eu falo assim, não, se você tiver um problema no seu relacionamento, a culpa é sua de não ter conseguido desenvolver um relacionamento forte com a pessoa com quem você está, porque essa pergunta, quer dizer, porque o seu relacionamento é completamente vulnerável a qualquer pergunta que seja feita. Eu posso até ter exagerado nesse ponto e isso pode ter causado esse incômodo, mas o que eu quero que você perceba é que esse exemplo dessa menina sem noção, ou má, né? Ou ela tem noção de não ter ideia do mal que ela pode causar, ou ela tem noção do mal que ela pode causar e causa esse mal de propósito. Entende? Mas o que eu quero dizer é que do meu ponto aqui, eu não posso impedir a existência desse tipo de gente no mundo. Esse tipo de gente no mundo, ele sempre vai existir. E se eu não souber como lidar com esse tipo de gente, se eu não souber lidar com esse tipo de reação, eu vou ter para sempre insegurança e medo de sair na rua e ter um problema com o meu relacionamento que eu não consigo resolver. O que eu preciso? Eu preciso construir para mim um relacionamento baseado em confiança, em que ele esteja imune a esse tipo de tentativa de implementar discórdia.
de plantar ali discórdia, percebe? Você não pode impedir que existam pessoas querendo colocar discórdia na sua vida e plantar o caos na sua vida. Você não pode, mas você pode saber se defender dessas tentativas. Tendo um relacionamento forte, conseguindo passar confiança para sua companheira, tendo diálogo aberto, tendo alguém que confia mais em você, mais naquilo que você diz do que em outras pessoas dizem. E uma pessoa que está preparada para esse tipo de mal-entendidos. Quando eu digo que a culpa é sua, eu exagerei, como a Pandorinha mesmo mostrou que eu exagerei, dizendo que eu não posso colocar isso como sendo uma coisa fácil e simples de se conseguir para qualquer pessoa. Não é todo mundo que consegue construir um relacionamento forte. Está falando com vocês uma pessoa que já terminou vários relacionamentos. E todas as vezes em que eu terminei foi por incompetência de ter construído. Então, quem vê eu falando sobre construção de relacionamentos, parece que tem um guru, um mestre aqui de construção de relacionamentos, sendo que o cara é solteiro. A maioria das pessoas que escrevem livros sobre relacionamentos, você vai ver a vida do cara, é uma desgraça. Quem escreve aí sobre relacionamentos de pais e filhos, geralmente nem conversa com os filhos. Tenho provas disso na minha família. Tá, vamos ver se agora eu perco menos frame. Quem é Fausto na fila da Sons of Ragnar? Então vamos para a segunda parte do vídeo. Ontem um cara me marcou, um cara que fez um comentário no vídeo que eu falo sobre o endgame, esse vídeo velho pra caramba, e eu falo sobre o endgame do jogo. E lá eu fiz uma profecia, eu falei, talvez daqui 1 ano ou 2, a gente tenha os jogadores novos entrando no jogo, comprando umas arcas baratinho, só para grindar, para poder fazer recurso, para poder ter a próxima arma que está por vir. E aí o cara, nesse ponto do vídeo, ele marcou esse ponto do vídeo, no vídeo sobre endgame, e ele falou, ele estava certo. E obrigado, isso fez uma cocequinha aqui no meu ego, porque eu nem lembrava de ter tido isso, e de fato está acontecendo. Quando eu entendi esse jogo, e quando eu vi para onde ele estava indo, eu meio que tracei a minha estratégia, né? Então eu falei, tá, daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos eu quero estar entre os primeiros do servidor em múltiplas life skills, não me basta uma, assim, eu quero estar em várias, e isso vai me recompensar porque eu vou sentir que isso me tornou um bom gestor de tempo. Porque, assim, para você desenvolver, não basta que você tenha dinheiro, e não basta que você jogue infinitamente, você tem que ser um bom gestor de tempo, e eu quero me ver dentro desse jogo como um bom gestor de tempo. E isso meio que aconteceu, né? Tipo, eu tenho... É uma futilidade, não te dá silver nenhum a mais por hora, mas esse negócio aqui, para mim, tem valor. Para você pode não ter nenhum. Para você pode significar que eu sou mais um cara sem vida, virgão aí que só joga. Só que quando eu olho para minha vida, eu não vejo um cara que só joga. Eu não vejo um cara que fica direto na frente do PC, sendo escravizado pelo jogo. O jogo me serve, e não o contrário. Eu não me vejo como alguém que serve ao jogo para cumprir com os propósitos dele. E ainda assim eu consigo me colocar numa posição que não é nada mais do que qualquer outra pessoa dentro do jogo, mas que me dá liberdade, que me dá autonomia para acordar todos os dias e escolher o que eu quero fazer e fazer aquilo que eu tenho vontade. Isso eu acho bacana. Só que quando eu percebi que meio que qual seria o custo, qual seria o caminho de se chegar lá, eu percebi que eu teria que abrir mão de determinadas coisas. Sim, tudo não terás. E esse jogo, ele é sensacional no sentido de te causar esse sentimento de missing out. Aquela coisa de todo mundo tá se divertindo menos eu, todo mundo tá dando sorte menos eu, todo mundo tá indo bem menos eu, e eu tô fazendo um negócio aqui, mas eu tô perdendo alguma coisa muito importante. Cara, eu conheço 3 pessoas que se orgulham e que se admiram daquilo que fazem. O resto tá sempre com aquela sensação de droga, não tô fazendo tanto quanto eu poderia fazer, e olha o cara lá tá fazendo mais do que eu. Então quem é mais feliz? Essas 3 pessoas, lógico. Não todo o resto. Não todo o resto. Então vacine-se aí contra esse sentimento de missing out, de tipo, todo mundo tá se dando bem menos eu. E saiba que se você fizer bem aquilo que você está fazendo, independente do que seja, você vai chegar, porque tudo nesse jogo meio que dá mais ou menos na mesma. Saiba disso, tudo dá mais ou menos na mesma se você fizer bem feito. É claro que as profissões, elas exigem um preparo muito grande para que você adquira o conhecimento e as condições para fazer o máximo de dinheiro possível com aquilo, mas no fim das contas tudo vai dar no mesmo.
Né? A gente tem, por exemplo, os spots que vão ser bufados e muito mais dinheiro será feito. Por quê? Porque as maestrias estão prestes a chegar. Então, o que, que eu quero? Eu quero que os spots melhorem primeiro. Eu quero que primeiro os spots tenham muita grana para que depois a skill vá lá, a life skill vá lá e acompanhe. Porque eu acho que se as maestrias vierem antes dos buffs dos spots, eu acho que isso vai ser um desserviço para o jogo. Porque muita gente que odeia a life skill vai se sentir obrigada a fazê-la só porque ela tá dando mais. Eu acho que a life skill ela nunca deve dar mais dinheiro do que o grind imediato. Sempre deve ser uma coisa mais a longo prazo e caso você a desenvolva, e não facilmente só pelo fato de ser life skill. E eu acho que a PA ela tá dando fortes indícios de que tudo está indo nessa direção. Então, quando você vê a Shai aí chegando levando o jogo para um outro patamar, porque vai colocar aí um suporte e as DGs finalmente chegando, é tudo coisa previsível, é tudo coisa que, assim, o fato dos caras serem os donos da End, deles desenvolverem tudo, é que a gente, né, que tá vendo de fora, a gente só acha tudo uma bosta. Por quê? Porque a gente sempre sabe que pode ser melhor. Gente, não importa em que projeto, não importa em que empresa, você sempre vai achar que as coisas podem ser melhor. Mas ir lá e fazer é outra história. É outra história. E o que essa empresa faz, cara, é foda. Eles fazem muita coisa em pouco tempo. Então, acho que cabe um pouco de discernimento aí. É que a gente tá mal acostumado. A gente tá mal acostumado com muito conteúdo sendo gerado. Esses conteúdos estão vindo. Então, provavelmente com DG a gente vai ter rumos aí para que você ganhe muito mais grana de maneira muito mais fácil para você chegar onde o pessoal que joga desde o alpha está hoje com mais facilidade para que a gente possa juntos correr para os próximos passos que estão aí por vir. E se não for assim, não tem sentido, né? Enfim, quando eu olhei toda a trajetória que eu tinha pela minha frente, e dado a minha agenda de trabalho, que basicamente é mais ou menos isso aqui, né? Então, nem esses horários eles estão vagos. Daqui é aluno que cancelou e que teve que mudar a aula por algum motivo. Mas, assim, se você for ver o grosso do meu trabalho, ele está sempre das 6 às 11, mais ou menos. E qual que é o horário da guerra? Né? Quais são os horários da guerra? Então, muito cedo nesse jogo, eu percebi duas coisas. Primeira coisa, eu não vou conseguir fazer guerra porque não dá tempo. Não dá para eu ficar lá irritando o teclado e trabalhando ao mesmo tempo. Não tem cabimento isso. Isso simplesmente não dá. A segunda coisa que eu percebi é que não seria bom pro objetivo que eu tenho no jogo eu ficar indo pra guerra. Por quê? Porque ela me tomaria tempo de desenvolvimento da life skill, que é a minha prioridade. Então, desde que eu entrei na Ômega, e assim, saudade Hugo, saudade Enix, saudade outros amigos que eu fiz lá, eu fui um peso morto em relação à guerra e eu nunca pude ir e nunca demonstrei interesse. Passei um tempo na Seven Kings e conheci as Sons of Ragnar. No primeiro dia, na primeira conversa que eu tive com as pessoas que me recrutaram, eu disse, eu não posso ir na guerra e mesmo se eu pudesse eu não iria querer ir para a guerra. Vocês estão... E assim... como muitas pessoas me conhecem, eu posso ser tóxico para a guild, porque as pessoas elas podem começar a enxergar a Sons of Ragnar como uma guild PvE. É isso que vocês querem? Vocês têm certeza do que vocês querem? Não, a amizade está acima dessa gana pela guerra, então entra aí e vem com a gente. Entrei para uma família onde eu fiz amizades que eu vou levar para a vida. Só que eu poderia ser diferente, poderia. O que acontece? O que acontece é que se você não vai para a guerra, você não participa dos momentos em que as maiores conexões eles são feitas. Né? Porque durante todo o dia, ao longo de todo o dia, você tem bastante gente ali. Só que cada um está fazendo uma coisa. E o BDO ele tem um sério problema, que é ele não propicia essa sensação gostosa do benefício de grupos. Ah, mas Miro Mock, não sei. Né? Não sei. Porque aí você está falando de grupos de pessoas onde qualquer um serve. Isso não é culpa dos jogadores, isso é culpa e não é culpa, né? Digamos assim. Mas é uma coisa ingrata do jogo. Desde que a pessoa tenha PA suficiente, qualquer pessoa serve para grindar.
Então você não precisa ter entrosamento, você não precisa ter nenhum elo mais forte. Então, assim, aqueles grupos, né, que você formava, daquelas PTs que fazia dungeon com você, onde cada um tinha um papel fundamental e tinha que conhecer as skills dos outros, não rola aqui. Talvez passe a rolar. E tomara, porque aí, assim, as guilds elas serão muito mais unidas pelo jogo do que são até hoje. Como isso não acontece, no grind, assim, esses vínculos, esses elos, eles não são tão criados. As pessoas, elas desenvolvem amizade mais por afinidade no papo do que por necessidade no jogo. Então o BDO ele não propicia a construção de amizades e de relações de dependência e essa sensação de benefício do trabalho em equipe, que é o que une grupos e é o que propicia, né, o que nutre aí a construção de amizades. O BDO não te oferece isso. E muita gente para de jogar esse jogo por conta disso. Muita gente sai do monte de guild achando que um monte de guild não presta, porque na verdade o jogo não propicia que ela construa aquilo que ela espera criar dentro da guild na qual ela entrou. Então o que sobra? Sobra a guerra onde de fato você precisa estar sincronizado com a equipe, você precisa seguir call, você precisa levar os buffs, você precisa ter essa participação. E se eu não participo disso, eu não vou para guerra, eu não crio essa conexão com quando a gente tem a maior reunião, né, de players ali. Logo, se eu não crio essa conexão, eu não acho que eu tenho direito à voz. E muitas vezes em que eu pude intervir para unir mais a minha guild, eu não intervi. Por quê? Porque eu estava ausente e eu não tinha criado o entrosamento que eu achava necessário para assumir um papel de liderança. Claro, respeitando a autoridade dos líderes da guild, mas um papel centralizador e unificador que eu poderia ter tido e que eu não tive. E que provavelmente não terei. Porque eu vou continuar trabalhando, sim, e vou continuar não querendo ir para a guerra. Percebe? Então, lembrem da minha agenda, veja quantas horas eu trabalho por dia. Eu trabalho falando intensamente. Então, no final do dia, ou quando eu entro no Discord, eu não sou uma pessoa eager to talk, né? Desesperada para falar. Se você trabalha na frente de um computador o dia inteiro e não lida com pessoas, você deve passar o dia inteiro ansioso pelo happy hour. E você deve passar o dia inteiro ansioso para chegar na sua casa, entrar no Discord e conversar com os seus amigos da sua guild, porque é quando você finalmente vai poder interagir com pessoas. Eu, em média, converso 8 horas intensamente com os meus alunos todos os dias. Então, quando eu termino meu trabalho, eu quero ficar quieto. E eu percebo que, assim, por muita gente conhecer o meu canal, muita gente que conhece o meu canal passa a querer entrar na minha guild e entra na minha guild cheio de expectativas. Tem gente que fica nervoso no dia que vai falar comigo. Eu não entendo isso, gente. Eu não consigo nem ficar lisonjeado, eu fico sem graça, puramente sem graça. E aí, quando a pessoa finalmente fala comigo, ela fala: pô, que cara morto, ele fala tanto no vídeo e aqui ele fica quieto. Então, assim, tem um problema de expectativa e de realidade que é bem complicado. E aí, quando eu participo do grupo, eu não tenho um papel centralizador e de liderança. Eu não fico falando, vamos lá, primeiro, porque eu não grindo em spots, então eu não formo PTs. Segundo, mesmo que eu formasse, eu não acho que essas PTs elas são unificadoras e que não te dão essa recompensa de trabalho em equipe. Terceiro, eu não vou na guerra, eu não tenho que ficar dando cal. Percebe? Então, assim, várias vezes a guild ela teve situações de conflito em que eu poderia ter intervido caso eu estivesse presente no momento em que o conflito aconteceu. Como ele não acontecia, eu simplesmente me isentava. Então, muita gente entrou na guild e saiu porque achava que teria um contato maior e uma interação maior comigo e não teve. E teve gente também que se decepcionou com a falta de iniciativa e com a falta de, entre aspas, protagonismo. Essas pessoas eu só tenho como lamentar não ter feito esse vídeo antes para que a pessoa soubesse qual é o meu papel dentro da guild e o que ela pode esperar de mim. Por outro lado, quando você entra na guild, você pode não me ver no Discord o tempo inteiro, porque sim, eu realmente não entro. E quando eu entro, eu fico jogando HOTS com o pessoal. E eu imagino a frustração das pessoas. Tipo, eu nunca entro. E quando eu entro, eu monto uma PT de HOTS e fico logado no BDO, fazendo as coisas aí ficar e xingando já. Então, para uma pessoa que cria uma imagem de mim, isso pode ser bastante frustrante.
Mas quem sabe, consegue lidar com essa frustração acaba de alguma forma sendo recompensado. Porque as pessoas elas começam a perceber também que sempre que elas querem me chamar para conversar, eu me coloco à disposição e eu converso. E todo tipo de informação que eu posso compartilhar, eu compartilho. O que não acontece é que eu acho que tem gente que tem a expectativa de entrar na guild e ser abraçada por uma família extremamente unida, como se nós fôssemos uma igreja. Numa igreja, todo mundo se conhece, todo mundo se abraça, todo mundo tem contato o tempo todo. Então, quando entra um elemento novo, esse elemento novo ele é abraçado por todos, bem recebido por todos e inserido no grupo. Nas guilds de BDO, eu acho que isso não acontece. Primeiro porque os grupos eles estão lá mais por afinidade, por amizade e não por necessidade do jogo em si. Então a pessoa entra e ela fica lá e ela precisa lentamente conquistar o espaço dela no meio das pessoas e lentamente ter voz. O que eu percebo olhando a Sons of Ragnar de fora é que ela sempre recebeu muito bem todos os novatos, mas ela nunca estendeu um tapete vermelho do tipo vem aí cara, vem que eu vou te dar um abraço. Não, a pessoa ela entra, ela é respeitada como igual desde o primeiro dia e a partir dali ela precisa começar a conquistar o espaço no coração das pessoas. Muita gente entrou e saiu, muita gente me deixou extremamente chateada quando saiu, da forma como saiu, mas eu não tenho como cobrar a pessoa por nada, afinal de contas nós somos livres para ir e vir quando bem entendermos. Agora parece que tem um core ali da Sons que tá virando uma família de fato. Eu não vou citar o nome das pessoas aqui, porque senão eu vou fazer Red, Chuleta chorar e não precisamos disso. Então, quando eu digo que o meu objetivo nessa guild é fazer com que ela transcenda o jogo e que ela gere relacionamentos e amizades que vão durar para sempre, para que a gente jogue junto, outros jogos que estão por vir, eu tô conseguindo fazer isso. Será que todo mundo que entra na guild está conseguindo fazer isso? Parece que isso é mais uma coisa de cada um. Né? Então, a Sons, as pessoas pedem para que eu defina a guild, não tem como eu definir porque ela será vista como uma guild diferente por cada um que entrar nela de acordo com a sua própria perspectiva. Eu estava fazendo um brainstorm aqui e aí eu parei para pensar nas empresas que eu conheço superficialmente, lógico, somente aquela parte restrita que eu tive contato. No Japão eu vi como funcionam linhas de produção e a empresa em si, de Sony, Yamaha, Suzuki, Toyota, a Burasa, que faz máquinas de costura. Dentro da Bridgestone e através da Bridgestone, o fundador dessa Bridgestone, que parece uma empresa americana, não tem nome de empresa japonesa, né? O nome do cara é Ishibashi. Então, Ishi é pedra e Bashi e Hashi é ponte. Então, na ponte de pedra... que ele traduziu errado para o inglês, porque se ele fosse traduzir o nome certinho dele para o inglês, teria que ser Stonebridge, né? Ele fez uma cagadinha aí, mas Stonebridge não ficaria tão legal quanto Bridgestone. Através dela eu conheci Hitachi, Canon, Panasonic, Mitsubishi e tantas outras, trabalhando como tantrouxa, né? E fazendo representação. Eu tive a oportunidade de conhecer outras grandes empresas. Voltando para o Brasil e dando aula de inglês, eu pude ver, né, ter uma perspectiva de dentro ali das grandes maiores seguradoras do país e também das maiores auditoras do país. Essas Big Fours aí. Em todas elas, em nenhuma delas eu posso dizer tal empresa desse jeito. Eu não posso dizer a Sony é boa porque ela é assim. Eu não posso dizer que a Suzuki é ruim porque ela é uma empresa assim. Todas as empresas elas são feitas por pessoas. As diretrizes elas são muito importantes, mas todas as empresas são feitas por pessoas. Essas pessoas elas são fracas e fortes. Elas são maduras ou imaturas. Elas são boas e ruins, né? E cada qual sobrevive dentro delas, conseguindo lidar com elas, conseguindo lidar com a força, com a fraqueza, com a maturidade ou com a falta de maturidade. Então, quando eu escuto vocês falando que tal guild é boa, tal guild não é boa, isso para mim não quer dizer nada, porque eu sei que independente de onde você vá, você vai ter que lidar com essas pessoas e você vai ter que extrair delas o melhor.
E se você conseguir lidar com o lado ruim delas, se você conseguir lidar com o lado fraco delas, se você conseguir lidar com o lado imaturo, se você conseguir lidar com os bugs do BDO, se você conseguir lidar com a má tradução do BDO, você pode usufruir daquilo que ele tem de bom. Então, não se iludam achando que um dia vocês estarão num ambiente, numa guild, num jogo, numa empresa, num emprego, num casamento, onde tudo será bom. Porque se você acreditar nisso, você está atrasado na conversa, né? Porque Platão conversou sobre isso e a gente deveria ter escutado, todos nós deveríamos ter escutado. Que as coisas não são ideais, não são do jeito que a gente imagina. Né? Às vezes pessoas se unem aí para falar do jogo e falam com extremo conhecimento, do jogo, porque conhecem cada detalhe do jogo, mas falam com as expectativas estratosféricas, dizendo que o jogo não é isso, que falta isso no jogo, que isso é burrice. E se você falar assim, tá, faz aí um jogo você então, mas nem o Tetris o cara consegue fazer. Então, olhar da perspectiva de usuário é a coisa mais fácil do mundo. Agora, como desenvolvedor, como criador, é complicado. Então, é muito fácil você condenar o cara que dá cal na guerra. E principalmente depois de perder. Não tem nada mais nojento do que narrador de derrota de mob. O cara fala, também você fez isso? Eu sou assim, tá? Eu sou nojento. Também você fez isso? Uma coisa é você falar, olha, você fez isso, é errado, e aprenda para não fazer novamente. Mas tem gente que é meramente narrador e fica falando, isso não prestou, isso foi errado, isso daqui não leva a nada, isso daqui... E tem gente que entra no jogo só para caçar defeitos como se ele fosse um auditor do jogo, como se ele fosse tester do jogo. E acha defeitos e começa a mostrar um monte de coisas que poderiam ser melhores. Então depois que a guerra acabou, é muito fácil falar que o Shot Caller cagou tudo. Quando existe uma briga dentro da guild, é muito fácil falar que a liderança da guild não presta. Mas vá você dar cal numa guerra, vá você ter uma guild e ser um bom líder para ela. Não é fácil, porque não existe manual de líder, porque as pessoas são pessoas e elas agem como pessoas. E elas agem todos os dias de uma maneira diferente. E conflitos sempre existirão. Você nunca fará parte de uma guild que não entre em conflitos. Você nunca jogará um jogo 100% livre de bugs. E você nunca encontrará um jogo que te satisfaça 100% do tempo. Na sua vida, você nunca vai chegar no ponto em que estará tudo bem. Você sempre vai ter que se adaptar e viver em meio ao caos. Se você não consegue isso, talvez você não tenha... não seja recompensado com essa sensação gostosa que é do usufruto. Usufruto de conviver com a liderança, com os shotcallers, com pessoas que têm defeitos, mas que você gosta, com jogos com um jogo que tem bugs, mas que supre a sua carência de entretenimento de uma maneira inimaginável 20 anos atrás. Pense a respeito disso. Esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria. Eu acho que eu já posso encerrar por aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, a gente volta para falar sobre isso mais para frente. Por hora, um grande abraço, bom dia para vocês.